Seja bem-vindo ao canal Na Onda da Matemática. Nós vamos começar aqui nessa sequência de aulas um conteúdo sobre integrais, né, integrais de funções de uma variável real. E na primeira aula a gente vai tratar aqui de um tema que a gente chama de a inversa da diferenciação. Antecipo aqui, né, quem quiser nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Então estamos também no Instagram e no Facebook. É só procurar Na Onda da Matemática que a gente se encontra aí nesse mundo virtual. Beleza, galera? Bom, basicamente nós vamos tratar na aula de hoje um conceito de operações inversas que a gente já conhece desde lá do ensino fundamental. Vamos apresentar uma definição e alguns teoremas e vamos tratar da antidiferenciação propriamente dita, beleza? Bom, operações inversas. Nós já conhecemos várias operações inversas. São aquelas operações onde uma desfaz o que a outra faz e vice-versa. Vamos a alguns exemplos? Você lembrará da subtração se eu falar de adição ou soma, correto? Porque nós sabemos que a adição e a subtração são operações inversas. Continuando. Se eu falar da subtração, você vai lembrar da soma, né? Não é vice-versa? Uma é inversa da outra. Continuando. Nós já conhecemos outras operações inversas. Adição, subtração, foi o que eu falei no slide anterior. Na sequência, a gente poderia lembrar de produto, você vai falar o quê? Divisão. Se nós falarmos potenciação, você vai falar radiciação, né? Então, ó, vamos relembrar essas aqui, colocadas no nosso quadrinho, ó. Adição ou soma, subtração. Subtração, adição. Multiplicação ou produto, divisão. Divisão, multiplicação ou produto. Potenciação, radiciação. Radiciação, potenciação. Então, a gente está sempre envolto em várias operações que são as operações inversas. Agora, acrescentaremos mais uma operação a esse conjunto. Nós já vimos, aprendemos em algum momento no nosso estudo, as derivadas. Então, agora nós vamos ver as derivadas e as antiderivadas. Nós estamos apresentando aqui como antiderivada e depois esse conceito vai ser ampliado para a gente falar integrais. Mas por enquanto trataremos de antiderivadas. Por quê? Porque eu quero fazer exatamente a relação da derivada com a antiderivada aqui. Ou seja, existe um processo de derivada que ao eu executar a antiderivada, ou seja, a antidiferenciação, a gente vai determinar o processo inverso da derivada e vai encontrar uma outra função. Vamos trabalhar isso aí, estaremos trabalhando com funções, tá? Bom, então a definição. Uma função f de x é chamada de antiderivada de uma função f' de x em um intervalo i se a derivada da f for igual à própria função f' para todo valor de x em i. Então, essa é a nossa definição do que é uma antiderivada. Então, eu tenho que ter uma dada função, ela vai ser uma antiderivada dessa função f' se, ao derivar a f, ou a f maiúscula, eu encontro a f'. Por exemplo, suponha que eu tenho uma função assim, x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Nós aprendemos, quando estudamos derivada, que a derivada desta função é
3x² mais 2x. Então, suponha que esta função aqui seja a f' de x. Se eu relacionar as duas, o que eu estou tendo? A derivada desta função é igual a esta aqui. Dessa forma, nós estamos estabelecendo aqui no exemplo que f' de x é a derivada da f maiúscula de x. Consequentemente, segundo a nossa definição, a f maiúscula de x, ou a f zona, se quiser chamar assim, é uma antiderivada de f. Por que a gente está mencionando aqui que é uma antiderivada? Porque pode existir mais de uma função que vai ter a mesma derivada. Não só pode, como existe. Repare o seguinte, a derivada de 3x de x ao cubo, perdão, é 3x². A derivada de x² é 2x. E a derivada de 1 é 0. Por isso não entrou aqui, né? Mais 0 não vai mudar. Agora, se esse valor aqui, que é uma constante, se eu mudar ele, se fosse, por exemplo, mais 2, a derivada da constante é 0. Se fosse menos 3, a derivada da constante é 0. Ou seja, para qualquer valor constante aqui, eu teria a mesma derivada. Correto? Então, o que nós temos? Olha, a f de x igual a f' f maiúscula linha, né, a derivada de f maiúsculo, é 3x² mais 2x para qualquer valor constante aqui, ó. Então, de uma forma mais geral, o que eu poderia escrever? Que a minha antiderivada é x³ mais x² mais uma constante c. Essa constante é qualquer valor. Estamos trabalhando aqui com o conjunto dos reais, então qualquer valor real no lugar dessa constante. Ao fazer a derivada, eu vou encontrar a mesma função, ou seja, independente do valor de c, esta derivada da função f maiúscula é igual a 3x² mais 2x, que é a nossa f' de x aqui no nosso exemplo. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode depois nos comentários ali colocar a indicação. Ah, professor, se fosse assim, se fosse de outro jeito, então pode fazer isso, tá? Bom, entendida essa parte inicial, ou seja, para eu determinar uma antiderivada, eu tenho que estar relacionando com a derivada dela, e uma operação é a inversa da outra, ou seja, se eu faço desta função f maiúscula a derivada, eu encontro essa. Então, eu estou pressupondo que, se eu fizer a antiderivação desta função, eu vou encontrar essa. Então, uma desfaz o que a outra faz, de forma que a gente tem aqui uma relação de uma operação inversa. Bom, vamos a alguns teoremas. Primeiro, se f de x é uma função tal que a sua derivada é igual a 0 para todos os valores de x no intervalo i, então eu posso garantir que essa função f de x é constante. Ou seja, se a derivada da função é 0, se eu lembrar da expressão da derivada, qual é a função cuja derivada é 0? Função constante. Então, se uma função f é tal que a sua derivada é 0 para todos os valores de x no intervalo, então essa função f de x é constante. Ou seja, se eu faço a antiderivada desta função f' de x aqui, eu vou encontrar uma função constante. Em outras palavras, se f' de x é igual a 0,
segue que sua antiderivada é da forma f de x igual a c, com c igual a constante para todo x pertencente a i. Então, a derivada dessa f vai dar constante, ou perdão, vai dar zero, né? Então, a antiderivada desta função é a função constante. Beleza? Bom, continuando. Vamos ao segundo teorema. Observe agora aí o seguinte. Eu tenho a função g e f. Então, se f de x e g de x são duas funções tais que a derivada da função f é igual à derivada da função g, para todos os valores de x no intervalo i, então existe uma constante k tal que f de x é igual a g de x mais k, para todos os valores de x no intervalo i. Ou seja, se dada duas funções, ela tem a mesma derivada, significa que uma difere da outra de uma constante k que é somada a uma delas. Eu poderia escrever que g de x é igual a f de x mais k. Seria equivalente, né? O importante é perceber isso. Por quê? Vamos lá. Observe, se temos que f' de x é igual a g' de x, então estou partindo aqui desta informação, se eu determinar suas antiderivadas, nós vimos no slide anterior aqui, ó, que a antiderivada é uma determinada função mais uma constante de integração. Então, nós temos aqui que a antiderivada da f' de x é a f de x mais uma constante C1. E aqui eu estou chamando C1 porque aqui eu vou chamar uma outra constante, né? A antiderivada da g é a g de x mais, então, a constante C2. E se eu passar essa constante C1 para cá, eu posso dizer que f de x é igual a g de x mais k, onde esse k é a constante C2 menos a constante C1. Aqui deixa eu só corrigir que ficou aqui um maisinho a mais. Então, a constante C2 menos a constante C1. Então, repare que esta afirmação ela vai naturalmente aparecer aqui na no nosso teorema. Isso não é uma demonstração de teorema, é apenas uma ilustração para clarear um pouquinho a leitura do referido teorema, né? Então, o importante é, se duas funções existem e são condicionadas a que as suas derivadas são iguais, então significa que as funções elas são iguais a menos de uma constante que vai diferenciá-las, tá? Teorema 3. Se f de x é uma antiderivada qualquer de f de x em um intervalo i, então a antiderivada mais geral é dada por f de x mais c. Foi o que nós já vimos nos slides anteriores, né? Porque eu posso mudar aqui o valor da constante e eu vou ter a mesma derivada desta função. Então, a forma mais geral vai ser a gente dizer que a antiderivada é f de x mais c. Então, a antiderivada dessa fzinha de x vai ser, de forma mais geral, f maiúscula de x mais c, onde c é uma constante arbitrária, e toda antiderivada de f de x em i pode ser obtida da expressão 1, atribuindo valores específicos a essa constante. Depois nós vamos chamar ela, mais à frente, de constante de integração, tá? Ela é tal que, à medida que eu posso escolher valores específicos, e eu vou ter os resultados
também específicos para cada constante, mas cuja derivada dela vai sempre retornar a função f' de x. Bom, se f de x é uma antiderivada da f de x, continuando a ideia do slide anterior, eu posso afirmar que a derivada da função f maiúscula é f' de x. Ou, escrevendo de outra forma, a diferencial da f de x é igual a f de x dx. Então, essa notação aqui vai ser importante para a gente escrever aqui de uma das duas formas, né? Vão ser formas equivalentes aqui na escrita. Antidiferenciação é o processo pela qual a antiderivada mais geral é encontrada. Então, observe aqui, ó, integral de f de x dx é igual a f de x mais c, que é exatamente o que acabamos de ver nesse último teorema, a forma mais geral da antiderivada. Esse símbolo aqui é o símbolo da antiderivada, depois nós vamos chamar de integral, e essa aqui é a constante arbitrária, que vamos depois também chamar de constante de integração. Dessa forma, a gente pode garantir o seguinte: nós sabemos várias antiderivadas a partir das derivadas já conhecidas. Vamos ver um exemplo? Suponha que eu queira encontrar a antiderivada da função cosseno de x dx. Bom, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos lembrar das expressões da derivada. Qual é a função cuja derivada é cosseno de x? Se você responder isso, você vai ter encontrado a antiderivada do cosseno de x dx. Vocês já lembraram aí qual é? Quer pensar um pouquinho? Pode pensar, dá um pause no vídeo e pensa, qual é a função? Bom, se você disse que a função é o seno de x, você acertou. Por quê? A derivada da função seno de x é cosseno de x. Então, ó, sabemos que se a f maiúscula de x for seno de x, a sua derivada é cosseno de x. E aí, colocando na forma mais geral, a antiderivada, por enquanto, a antiderivada do cosseno de x dx é igual ao seno de x mais a constante c, para escrever essa solução da forma mais geral possível. Note, novamente, vamos frisar aqui, que para qualquer valor constante, ao fazer a derivada de seno de x mais c, derivada do seno é cosseno, e a derivada da constante é zero. Acabamos de verificar que a integral do cosseno de x, toda hora estou falando integral porque é o costume, né? Mas eu quero falar aqui antiderivada. Então, a antiderivada do cosseno de x dx é igual ao seno de x mais c. Então, que tal aí você tentar? Vou mostrar aqui para você o que eu gostaria que você tentasse fazer e colocasse aí embaixo nos comentários. Ó, sabendo disso, o que eu vou trabalhar aqui? Bom, por que a gente está afirmando isso? Porque nós verificamos que esta função, a derivada dela, é o cosseno de x mais zero, que é igual ao cosseno de x. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Usasse este modelo para escrever aí nos comentários outras antiderivadas a partir das expressões da derivada que você conhece. Então, ó, utilize as regras de diferenciação para escrever as regras mais básicas da antiderivação. Vamos tentar? Insira nos comentários desse vídeo aí. Aproveite também, se tiver alguma dúvida, coloca lá, comenta alguma observação que a gente possa complementar aí o que a gente viu nesse vídeo, tá? A ideia é que você coloque ali
como não vai poder necessariamente fazer a edição, né, com a simbologia matemática, mas você pode fazer assim, ó, a antiderivada do cosseno é o seno, mais uma constante de integração. Então você pode escrever isso ali, né? E, por exemplo, deixar já para você pensar aí, qual é a antiderivada de e elevado a x? Qual é a antiderivada de e elevado a x? Você vai pensar qual é a derivada que tem como resultado e elevado a x. Então você vai colocar que a antiderivada de e elevado a x é você vai botar aí, né? Você que vai fazer. Escrever aí no comentário. Aí a justificativa, pois a derivada da função, essa que você encontrou aqui, tem que ser igual à expressão da função que está aqui na nossa antiderivada do nosso modelo, né? Então a antiderivada de e elevado a x é igual a... Coloque aí nos comentários, não só essa como outras. Verifique através das expressões das derivadas que a gente conhece, né? E aí é legal, porque um vai comentar, o outro vai ver, e aí vocês vão fazer um treinamento, inclusive, em relação a encontrar a antiderivada ou usando como base as derivadas que nós conhecemos. Valeu, pessoal? Essa é a primeira aula, a primeira parte desse mini curso, vamos chamar assim, dessas aulas específicas sobre integrais, né? A gente começamos falando aí das antiderivadas e vamos ver o quanto a gente consegue avançar juntos, mas é fundamental a sua participação neste vídeo, colocando lá nos comentários a atividade que eu propus aí que você tente fazer, e além dessa atividade, pode aproveitar para colocar dúvida, comentário, alguma coisa que ficou legal, alguma coisa até que não gostou, isso aqui ficou assim e tal, porque aí eu olho e de repente complemento com alguma explicação, alguma complemento, né, que possa melhorar aí o que foi apresentado. Por hora eu quero agradecer a todos e pedir aí que você nos acompanhe no nosso canal Na Onda da Matemática, tanto no YouTube, Instagram e no Facebook. Ok, pessoal? Valeu, queridos. Um abraço. Vem com a gente, vamos junto. Na Onda da Matemática. Um abraço, hein? Até mais.